Uma das questões do mundo chamado pós-moderno é o excesso de barulho. Em 1800 e qualquer coisa, foi engendrado um documento que tem como nome Os Protocolos dos Sábios de Sião. É um livro muito contestado e tal, mas o fato é o seguinte: ele tem 24 artigos, em cada artigo deles, eles fazem um projeto para o mundo. E um destes projetos é criar barulho no mundo. Música forte, muito som, muito barulho, muita agitação, porque isso tira das pessoas a capacidade reflexiva. E nós estamos precisando voltar ao livro do profeta Abacuque. E Abacuque tem uma frasezinha lá no final do capítulo 2, ele disse: o Senhor está no seu santo templo. No santo templo, no templo de Abacuque, o templo estava até destruído. No seu santo templo no universo, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Cale-se diante dele toda a terra. Uma das coisas que nós vamos aprender com o Senhor é nos aquietar para ouvir a voz de Deus. Neste mundo há muitas vozes, muitos sons, muitas conversas, mas o Senhor diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas sabem quando eu falo. E a gente precisa aquietar o nosso coração diante da presença do Senhor. Nós vamos começar hoje uma caminhada sobre aprendendo. Lógico que isso é um aprendizado do Espírito, porque não é um aprendizado natural. Aprendendo a discernir, que hoje é a introdução do assunto. Nós, se Deus assim nos permitir, nós vamos caminhar por aí. No campo da tecnologia, muitas vezes você compra, por exemplo, um iPhone, e ele vem com um defeito. Aí você devolve para a Apple. E eles pegam aquele iPhone com defeito e mandam esse iPhone para uma indústria, eles recondicionam eles e depois vendem no Paraguai. Eles são vendidos depois de um recondicionamento. E eu ganhei um desses. Só que ele vinha com os mesmos defeitos. E a gente não sabe. Aí tem uma espécie de histórico deles. Você vai na loja da Apple e vai descobrir que há um defeito de fabricação
que ele foi devolvido e foi feito um, como é que chama? Recall, né? E depois ele vai para o comércio, mas o bicho traz os defeitos. Nós fomos feitos por Deus, aí deu um defeito, não porque Deus tenha feito com defeito, mas fez o homem com a possibilidade do homem pecar. O pecado não foi um acidente de percurso. Era a única maneira de Deus fazer o homem, é um homem com vontade, capaz de não querer ser como Deus, de não querer ser o que Deus fez e querer ser como Deus. Depois o Senhor vem e nos restaura, mas nós ainda continuamos trazendo na nossa estrutura física, na nossa natureza terrena, algumas variações que precisam ser trabalhadas. E nós estudamos aí um tempo sobre natureza terrena e velho homem, e fizemos algumas comparações, vendo que há diferenças que nós esperamos tenha contribuído de algum modo. Esse material está na internet também. E hoje a gente quer iniciar sobre discernimento, que é um dom do Espírito Santo. E esse dom e os dons devem ser buscados. A Bíblia diz: procurai os dons espirituais. Buscar, conhecer. Os dons nunca são nossos. Talento é nosso. Dom é do Espírito. Vamos ver se a gente faz a diferença. O que é talento, o que é dom? Talento? Talento. O que é talento? É uma capacidade humana. É uma capacidade humana que você pode utilizar-se. Por exemplo, voz, cantar, é um talento. Não existe nenhum dom de voz na Bíblia. Existem talentos, capacidades que são humanas. Estavam tocando ali a música há pouco, a violinista, Débora, né? Rebeca, estava tocando o violino. Isso não é um dom, isso é um talento que é desenvolvido. Os dons são do Espírito e eles podem ser usados, o Espírito pode usar esses dons como Ele quiser, quando Ele quiser, na vida de quem Ele quiser. Mas é dele. E Ele operaciona isto da maneira que Ele bem determinar. Mas a Bíblia diz: procurai os dons espirituais. E alguns dão uma lista de 9 dons, outros dão de 16, outros dão de 21, que pega textos diferentes, mas são variados os dons espirituais. E um deles é o de discernimento dos espíritos. E discernimento não simplesmente como capacitação humana de saber que um iPhone é verdadeiro ou foi feito um recall nele, mas saber que há uma vida regenerada nesta vida que está se esboçando. Então nós vamos começar aqui aprendendo a discernir. A parte introdutória, Mateus 7:21, que a gente pode ler juntos. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nós rogamos a Ti, ó Pai, que pelo Teu Espírito nos fales pela Tua palavra, para que nós sejamos edificados por meio da vida de Cristo. Em nome do Senhor. Amém.
há muita gente na igreja, que está na igreja, que vive da igreja, mas que jamais entrará no reino de Deus. Fala a linguagem da igreja, esnoba estilo de igreja, reflete uma moral de igreja, porém não esboça a realidade de um filho do Altíssimo. Jesus tinha seus discípulos. No meio dos seus discípulos tinha um filho do diabo. E estava lá. Jesus nunca combateu. E Jesus lavou os pés dele. E Jesus até mandou para fazer alguns milagres. Ele foi com 70. O reino de Deus é semelhante a um homem que plantou a boa semente, o trigo, e de noite veio o adversário e plantou o joio. Trigo e joio vão andar juntos. E ninguém vai poder arrancar. Isso não é assunto nosso. Então, existe na igreja os filhos de Deus, e existe na igreja os filhos do diabo. Eles estão aí. Agora, como é que Pedro descobriu que Ananias e Safira estavam blefando? Porque quem comete mentira, quem pratica a mentira é do diabo. E Ananias e Safira vieram mentindo. E como é que Pedro sabia que ele estava mentindo ao Espírito Santo? Ele tinha detector de mentira? Não, ele tinha o dom espiritual, que fez com que ele percebesse que ali estava um casal de picaretas querendo levar vantagem. E só Deus pode saber isso. Eu não posso, você não pode. Vamos procurar discernir nesses estudos o que caracteriza a identidade de um filho de Abba. Sei que não é fácil, pois o Senhor mostrou que o joio é tão parecido com o trigo, que seria inútil tentar separar um do outro. Identificar um cristão autêntico do falso é uma tarefa impossível aos olhos humanos. Precisamos da revelação do Espírito Santo e da orientação da palavra para não cairmos na armadilha das aparências. Como dizia Thomas Carlyle, o mundo é só aparência, como as nossas roupas. A verdade está oculta. O diabo geralmente se apresenta com um excelente disfarce. Na verdade, porém, não há nada pior do que ser por fora aquilo que não se é por dentro. A gente faz tanta maquiagem e tanta operação de plástica. Outro dia eu vi uma pessoa que fazia tempo que eu não via. Eu olhei, e disse não. E não cumprimentei. E a pessoa veio falar comigo e disse: o senhor não me reconheceu, pastor? Eu disse: eu acho que mudaram muito você. Às vezes a gente faz tanta coisa para a aparência que às vezes piora, né? Certas cirurgias que a gente faz por aí, ela acaba estragando mais do que melhorando. Devia ter deixado como está.
Mas nós temos muita preocupação com a nossa imagem, com o que é externo. Muitos pensam que o cristianismo é apenas um conhecimento doutrinário. Sim, o cristianismo é conhecimento, mas da pessoa de Deus e de modo relacional. Não basta saber muito sobre Deus, sem que nada saiba dele mesmo. Não adianta nada saber sobre a Bíblia de Deus, mas nada saber pessoalmente do próprio Deus da Bíblia. Estou lembrando aqui de Watchman Nee. Foi um cristão do século passado. Depois que ele foi convertido ao Senhor, ele foi estudar na Inglaterra e fez seminário na Inglaterra e voltou. Ele era um homem com muita perspicácia e uma pessoa que raramente a gente encontra com aquela capacidade de penetração. E quando ele voltou para a China, ele percebeu uma coisa muito interessante, que as lavadeiras, as mulheres que eram lá da sua região, elas conheciam mais Deus do que ele. Ele conhecia a Bíblia, ele conhecia a teologia, ele conhecia os textos bíblicos, mas elas conheciam a Deus. Elas tinham intimidade, e isso o moveu a querer saber como é que essas mulheres tinham desenvolvido este relacionamento. Muitas delas eram analfabetas, mas conheciam o Deus da Bíblia, e não simplesmente a Bíblia de Deus. Uma coisa é diferente da outra. Uma pessoa pode conhecer muito a Bíblia e não conhecer o Deus da Bíblia. Tanto é que Jesus diz assim, disse aos fariseus: vocês examinam as Escrituras, procurando nelas vida eterna, são elas que testificam de mim, e vocês não querem vir a mim para terem vida. Vocês são conhecedores de Bíblia, mas vocês não me conhecem, vocês não têm intimidade comigo, e esta é a minha crise. E muitas vezes eu conheço textos bíblicos, mas eu não tenho esse relacionamento profundo e significativo com Deus. Eu tenho pedido a Ele, eu prefiro conhecer menos a Tua Palavra e conhecer mais a Ti. Mas se puder manter as duas coisas juntas, que o Senhor revele-se pela Tua Palavra ao meu coração. Nicodemos sabia até bastante sobre Jesus, todavia ele não sabia o essencial. Vamos ler juntos aqui o capítulo 3 de João, verso 2. Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. O seu conhecimento de Jesus envolvia pesquisa coletiva. Sabemos. Ele não disse, eu sei, sabemos. Não se tratava de uma opinião individual, pois, de certo modo, ele estava representando uma parte do sinédrio, os fariseus. Era uma turma muito especializada em Bíblia, em Velho Testamento. Eles estudavam, decoravam textos e mais textos. Um homem, para ser fariseu, precisava ter de cor pelo menos 20 livros da Bíblia. Normalmente, eles eram muito bem treinados. Eles começavam a estudar
dos 7 aos 14 anos na escola básica. Aos 14 anos eles começavam a estudar na escola dos que vão para, como se fosse, até os 30. Aos 30 anos, 16 anos de estudo, de decoração, e eles sabiam. Nicodemos sabia algumas coisas. Eles sabiam que Jesus era mestre, era rabi, comissionado por Deus. Sabiam ainda que Jesus era poderoso e que Javé, que Deus estava nesse negócio. Embora todo esse conhecimento fosse importante, era insuficiente. Muitos sabem muito sobre Jesus, contudo, não sabem o que é imprescindível, não sabem como entrar no reino de Deus. Não sabem. Eu tenho visto, ouvido e lido vários testemunhos de pessoas que dizem: eu estava na igreja por 30, 40 anos, mas eu não conhecia o Senhor. Eu tinha informações, eu tinha um saber, mas eu não sabia aquilo que é revelação de Deus ao coração. Este saber de Deus ao coração só pode ser feito pelo Espírito de Deus. Os fariseus tinham uma doutrina certa, mas uma vida discrepante. Vejamos o que Jesus disse deles em Mateus 23, 3. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Eles falam certo, mas vivem tortos. São até ortodoxos na doutrina, mas a conduta parece de ator. Olha que Jesus disse: na cadeira de Moisés, na cátedra de Moisés, assentaram-se os escribas e fariseus. Fazei, pois, tudo o que eles vos disserem. Por quê? Eles estavam dizendo coisas corretas. Fazei tudo quanto eles vos disserem. Mas não os imiteis. Por quê? Porque o discurso está certo, mas o curso está errado. Não bate uma coisa com a outra. Quer dizer, uma pessoa pode ter a doutrina certa e não ir para o céu? Pode ou não? Pode. Pode. Não basta ter uma doutrina correta, é preciso que a vida corresponda de fato ao que for ensinado. Uma das diferenças entre Jesus e os fariseus encontrava-se bem aqui nesse assunto. Lucas salienta isto em Atos 1:1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Veja que o viver ou fazer antecede o ensino. Nota a diferença entre Mateus 23:3 e Atos 1:1? É que Mateus 23:3 diz, o que eles dizem está certo, mas não imitem porque eles dizem, mas não fazem. Agora Jesus, o que Jesus fazia? Ele fazia e ensinava. A diferença está aqui. Muitas vezes eu tenho mais discurso do que vida. Eu tenho mais conversa do que realidade
experimental. Isso acontece muito nas nossas casas, nos nossos lares. O nosso discurso pode estar bom, mas a nossa vida não está boa. Ela diz o contrário. E isto pode ser detectado nos relacionamentos. Lógico que aqui nós não estamos querendo botar peso na vida de ninguém, mas fazer análise e aprender a discernir. E cada um, diante do Senhor, se colocar na posição de ser tratado pelo Senhor. Quando uma coisa me pega, eu vou logo para diante do trono. Senhor, eu não sou autêntico nisso. Isso não é minha experiência, mas por misericórdia. Tu que começaste a boa obra, completa essa obra em mim. Alguém disse que nós podemos estar correndo para a perdição eterna com o nome de Jesus nos lábios. Ser um pregador ortodoxo na igreja não quer dizer que o dito cujo seja um cristão de verdade. Pregar a mensagem da cruz bem pregada não dispensa o espírito da cruz nas entranhas. Campbell Morgan dizia: o pregador da cruz tem que ser um crucificado. Quem vive sob os efeitos da cruz, prega a mensagem da cruz de onde? Da cruz. Pega a mensagem da cruz? Da cruz. Saulo de Tarso foi um ortodoxo que tinha uma vida certa, todavia sua confiança era equivocada. Já vimos que alguém pode ter a doutrina certa e a vida torta. Outro pode ter a doutrina certa, mas parcial. Saulo era um fariseu de doutrina correta e com a justiça da lei irrepreensível. Contudo, não conhecia o Senhor Javé de modo pessoal. Ele não conhecia Jesus. Ele disse que até pode ter visto Jesus na carne, mas ele não conhecia. Quando Saulo teve aquele momento de queda, porque sempre é Deus nos procurando e não nós procurando a Deus. Saulo, ele era um sujeito bem ortodoxo dentro da doutrina dele, mas a sua confiança estava equivocada e ele tinha certeza de que a sua religião era certa. Então ele tinha que acabar com esses cristãos e matá-los todos. Hoje nós estávamos vendo aqui na agenda, o B estava colocando os cristãos lá do Iraque, que estão sendo perseguidos pelo ISIS, e o que nós temos que fazer com o ISIS? Orar por eles. Porque no cristianismo não tem lugar para ódio. E eu vi uma das cenas que mais marcaram a mim o ano passado, foi um grupo do ISIS matando um grupo de cristãos. E eles chegavam para aqueles cristãos, emitiam a pistola e diziam umas coisas em árabe que eu não sei o que era, mas o que eu via no rosto daqueles cristãos era algo que deixa a gente... Não havia ressentimento, não havia amargura, não havia ódio, não havia medo, não havia nada. Eles olhavam, recebiam o tiro, a cabeça explodia e eles descansavam com uma coisa fantástica. Isto ninguém produz. Isso só o Espírito de Deus pode produzir isto numa pessoa. Saulo tentava matar de todos os modos os cristãos. Mas o Senhor chegou e disse assim: cara, eu escolhi você, é você hoje quem vai cair. E Saulo foi para o chão. Não tem cavalo ali, irmãos.
A gente não tem que botar no texto o que o texto não diz. Eu já ouvi, e eu mesmo já preguei que Paulo caiu do cavalo. Mas cai do cavalo quem usa cavalo ali. Diz que ele caiu por terra. Podia ser de camelo, podia ser de jumento, podia ser a pé. Normalmente essa viagem eles faziam a pé. Ele ia com um grupo de revoltosos, mas ele caiu, os outros escutavam, mas só ele viu o Senhor, e o Senhor falou com ele e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Mas ele estava perseguindo a quem? Quem Saulo estava perseguindo? Os cristãos, a igreja. E quem persegue a igreja, persegue a quem? Quem persegue os filhos de Deus, persegue a Deus. Quem persegue um cristão, persegue a Cristo. E Saulo disse: mas quem és tu, Senhor? E ele disse: eu sou Javé, eu sou Jesus a quem tu persegues. É duro recalcitrar contra os aguilhões de Deus, mas agora eu te peguei, cara, e você vai ser o meu instrumento. Eu tenho muita gente que você vai anunciar. Saulo é exatamente a mudança mais profunda de mentalidade, de coração que você tem na Bíblia. Nós temos aí os chamadas conversões paradigmáticas, que servem de referência. A primeira é a de Saulo, a segunda, que é clássica, é a de Agostinho, que são usadas como instrumento de estudo para conversão. A terceira é de Pascal, Blaise Pascal, e a quarta é de Toyohiko Kagawa. Eu faço a pronúncia assim para evitar que saia um palavrão. Mas este moço também é uma experiência representativa de a conversão verdadeira, genuína. Não simplesmente de uma acomodação eclesiológica, mas de uma transformação. E Saulo é essa figura. Muitos confundem a moralidade ilibada com santidade mediante a graça. Uma vida santa é uma vida moral, porém, nunca pelo dever em si, mas pela substituição desta vida adâmica egoísta pelo caráter de Cristo altruísta. Não mais eu, mas Cristo. Não se trata de uma mudança comportamental, mas a mudança do caráter. Cristianismo não é um programa de formatar a conduta de fora para dentro por meio de leis e costumes, mas o poder de uma vida que circula em nosso ser, santificando tudo o que viermos a fazer. Não se trata de mero comportamento correto, mas da vida de Cristo formando o caráter do cristão. Não propõe criar certos Sócrates impolutos, mas os Pedros poluídos, transformados pela graça em novas criaturas. É a vida de Cristo Eu sei que empolga muito ver a conduta de uma pessoa. Ah, fulano de tal tem uma conduta maravilhosa. Isso empolga. Mas isso pode ser produzido pela lei. Tanto é que Pelágio, ou Pelaio, que combateu Agostinho, ele era contra a graça e dizia que a lei em si mesma
pode formar um caráter justo e que o homem, pela sua justiça, pode alcançar o reino de Deus. E tem uma turma enorme que tem essa tendência. Existe uma importância muito grande de um cristianismo que foi dissimulado ou disseminado entre os godos, os visigodos, aqueles povos bárbaros que estavam ali, que é chamado arianismo, que é uma doutrina fundamentalmente baseada na lei. Que a gente vai estudar nos dedos da estátua, que vão formar os 12 reis do anticristo, as 12 nações europeias, que são formadas dessa mistura de casamento, de semente. Vocês vão ver lá os galeses, os saxões, que são nações de onde provieram as ideias de poluição de povos para trazer a confusão que vai gerar essa distorção do mundo, da governabilidade do mundo. Está bem organizado isto para que dentro de pouco tempo a coisa aconteça. Mas o cristianismo não é um programa de não faz isto, Papai do céu castiga. Todo o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. Nós podemos sofrer consequências dos nossos atos. Eu meto a mão no fogo, queima. Por que queima? Eu meti a mão no fogo. Quem mente vai sofrer a consequência da mentira. Por quê? Porque mentira tem perna curta. Mas não é Papai do céu castiga. Ou colocar um bocado de lei para proibir a pessoa fazer uma obediência a fórceps. Isso não funciona. O cristão não é um moralista ou um legalista, mas um santo através da vida de Cristo. O ser humano nascido de Adão precisa ser crucificado com Cristo e ressuscitado ainda pela vida de Cristo. Nada menos do que substituição. Em lugar de Cristo, de Adão, Cristo. O que aconteceu com Saulo de Tarso foi Saulo menos Saulo, mais Cristo igual a Paulo. Eu tenho um sobrinho lá nos Estados Unidos e ele é muito sensível. Ele é sobrinho pelo lado da Carmen, da Carmita. Muito sensível. E ele esteve envolvido com um grupo eclesiástico meio parecido com igreja local, de controle, e ele esteve envolvido com esse grupo lá, e então era cobrança, era pressão, você tem que fazer isso, porque se você não fizer isso, Deus não aprova, e fazer aquilo, se você fizer aquilo, você vai desenvolver a vontade de Deus, ele vai ficar muito contente com você. E ele foi, mas ele é um menino de 1,98 m, ele foi ficando adoecido e um dia ele sumiu. Foi lá para um lugar no New Hampshire, ficou lá e o pai ficou preocupado e ele me ligou, eu tentei ligar para ele e aí a gente tentou conversar com esse menino. Depois ele me liga e ele disse, um sotaque bem carregado do seu português, ô tio, o que você quer falar comigo? Eu digo, o que está acontecendo com você, Renan? Eu estou cansado. Eu não consigo ser o que Deus quer que eu seja. Eu digo, quem foi que disse que Deus quer que você seja alguma coisa? Deus pode fazer de você alguma coisa. Faz o seguinte, meu filho. Você vai passar aí em alguma loja, alguma livraria e procura um livro chamado
A Vida que Vence, de Watchman Nee. Você leia esse livro e depois a gente conversa. A gente fala por telefone. 3 dias depois o menino me liga. Mas ele estava esfuziante. E ele dizia: tio, onde estava isto? Que ninguém mostra isto? Isso está escondido por quê? Eu digo: está escondido porque o Deus deste século não quer que se saiba como é que Jesus Cristo fez a obra, para descobrir essa verdade. Ele disse: mas tio, está tão claro, é substituição, não mais eu, mais Cristo. É substituição, meu filho. Substituição não é repressão, não é reprimir homem velho, é substituir. Aí ele começou a ler outros livros, eu dei outros livros para ele. Eu digo: olha, eu não conheço muitos pregadores americanos, eu não sei, mas você começa a ouvir aí John Piper, você ouve aí, por exemplo, John MacArthur, você ouve aí Charles Swindoll, você ouve aí outros pregadores que falam sobre a graça. E ele se identificou com o John MacArthur. Esse ano ele está indo agora para o seminário para pregar o evangelho. Ele diz: olha, cuidado com o seminário. Seminário é lugar perigoso. Você tem que crescer em cemitério. A vida cristã cresce em cemitério, em lugar de morte, que a vida de Deus brota de dentro. Saulo, menos Saulo, mais Cristo, igual a Paulo. Não mais eu, mais Cristo. Existe também uma turma que tem uma doutrina precisa, mas não exata. Veja o caso de Apolo. Acredito que ele fosse um cristão correto, um cristão autêntico, pregando a mensagem certa. Contudo, sem a maior exatidão com respeito à verdade. Isso é sério e precisa de cuidado. O perigo aqui não é propriamente em relação à sua experiência pessoal, a experiência de Apolo, ainda que corra risco nisso também, pois pequenas distorções agora podem ser problemas para uma experiência no futuro. Entretanto, os ouvintes dessa mensagem, sem a maior e mais determinada exatidão, podem sofrer muito mais com tudo isto. Não encontram descanso. Eu vou parar só um tiquinho aqui. Uma experiência espiritual que não lhe dá descanso é falsa. Tá? E Jesus disse assim: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos ou sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Quem ainda está procurando é porque não achou. E se não tem descanso, alguma coisa está errada. Eu não estou falando de descanso físico não, irmão. Descanso físico nós só vamos ter quando chegar lá. Estou falando de descanso na vossa alma. Eu sou amado. Eu sou amado. Amado de Deus. Você quer mais do que isso? A consciência de que você é amado, ainda que tenha tribulações, turbulência nesse mundo, vai ter. Vai ser difícil. Mas vai ter descanso. Apolo foi preciso na sua pregação. Vamos olhar aqui como é que aconteceu em Atos 18, 25.
era ele instruído no caminho do Senhor, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Estava tudo certo? Olha só, era instruído no caminho do Senhor. Estava bom? Estava. Sendo fervoroso de espírito, tinha fervor, era um homem de fogo. Falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Você diz assim, opa, falava com precisão a respeito de Jesus? Opa, que cara bom! Conhecendo apenas o batismo de João. Quantos batismos tem na Bíblia, meu irmão? Vamos lá. Nós temos no Velho Testamento 2 batismos. Na nuvem e no mar. Ou no mar e na nuvem. Representando o batismo na morte e o batismo do Espírito Santo. Nós temos no Novo Testamento batismo no fogo, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, batismo no corpo de Cristo e batismo... cheio de batismo. Ele só conhecia o batismo da água fria de João Batista. Apolo era batista. Batizava por imersão, batizava nas águas. Ele conhecia apenas o batismo de João. Saber discernir a pregação e os pregadores é fundamental para a nossa saúde espiritual. O crente não pode dormir de touca. Você sabe o que é dormir de touca, Melinho? Olha aqui o que aconteceu no verso 26 do capítulo 18 de Atos. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Preste bem atenção nas 2 palavras. Falava com precisão a respeito de Jesus. Quando Áquila e Priscila era esposa de Áquila. Eles estavam ouvindo Apolo pregar. E quando terminou de pregar, eles não fizeram em público. Eles pegaram o Apolo, vem cá Apolo, foram para uma salinha do fundo, sentaram com Apolo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Para não envergonhá-lo, para não produzir discussão, Agora, este Apolo, para mim, é um cara fantástico, porque ele era erudito, ele vinha da escola do Egito, de Alexandria, era um doutor, e escutar um casalzinho que ouve eles, não, Apolo, você estava até preciso, mas tem mais exato. E aí depois eles puseram, disse assim, agora você pode ir pregar, porque com mais exatidão eles expuseram o caminho de Deus. Entendeu como se faz? Não se gera problemas, não. Se pega e diz, veja se não está mais preciso isto. Falar que Jesus Cristo morreu por nós está certo? Tá. Mas falar que nós morremos com Ele é mais exato. Porque a Bíblia tem os 2 lados, tem os 2 braços da balança. Nós também morremos com Ele. Então, o que o casal fez, atencioso fez, não foi omisso nem deselegante. Logo que viu a inexatidão, tomou uma atitude diplomática, mas incisiva, de corrigir o que estava certo, do que não estava certo na pregação do letrado e fervoroso pregador.
Erro no púlpito é como fogo no monte de palha. Cuidado com a falta de exatidão, pois ninguém pode ser responsável pela minha fé. Ninguém pode ser responsável. Eu tenho que examinar. Bereano é aquele que ouve, examina e vê se é assim. Outra coisa que gostaria de ressaltar nesse ponto é: quem salva a alma não é o homem que traz a palavra, mas a palavra que ele traz. Entendeu? Ser um bereano é ser um firme examinador das Escrituras. Precisamos de uma mensagem certa e de uma vida santa, mas eu tenho que examinar as Escrituras. As Escrituras sempre têm dois lados: o lado de Deus e o lado do homem. E como é o lado de Deus e como é o lado do homem. Tem que examinar segundo as Escrituras. Ver se é de fato assim. Nós não temos que andar feito piolho na cabeça dos outros. Nós temos que examinar as Escrituras. Com a Bíblia, pegando, olhando, vendo. Há muitos que não sabem discernir o pregador que tem o fogo do Espírito do que atiça fogo emocional no monte de palha. Não podemos ser ingênuos a tal ponto de achar que todos os que pregam em nome de Jesus são discípulos de Jesus. É preciso averiguar se a vida é a de Cristo e se a mensagem é a do Evangelho com mais exatidão. Eu sei que tem muita gente que é enganável, porque eles, não, mas ali fala no nome de Jesus. E então o texto: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Por outro lado, há também na igreja os que nem a doutrina, nem a vida deles dá testemunho do Evangelho. Estes são do tipo, estão na igreja, porém jamais estiveram em Cristo, na cruz, e muito menos Cristo neles, na ressurreição. São ímpios batizados. Outro dia eu fiquei horrorizado de ver um pregador famoso falando sobre a transformação da água em vinho. Ele contestando a importância da transformação da água em vinho. E achando que Jesus foi inoportuno por ter transformado água em vinho. Ele dizia, qual é o valor? Meus irmãos, um templo com 7, 8, 10 mil pessoas, sei lá quanto, salomônico. Meus irmãos, foi ele que disse. Eu só imitei o som. Meus irmãos, qual o valor de transformar água em vinho? Se fosse pelo menos uma cura de uma pessoa, se fosse pelo menos libertar uma pessoa das possessões demoníacas, mas qual foi o valor de Jesus transformar água em vinho? Engraçado que o Espírito Santo pegou o apóstolo João e fez com que o apóstolo João escolhesse 7 sinais, 7 milagres, para revelar que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. E para que nós, crendo em Jesus como Cristo, tivéssemos vida em seu nome,
E um sujeito no século 21 vem contestar o Espírito Santo, achando que esse não tem valor nenhum, botar aquele milagre, que é o primeiro do Evangelho, e que está falando ali do poder da palavra. Olha, ele está dizendo que essa criatura está pregando a favor do aborto. Porque é assim, uma pequena distorção aqui vai levando para lá. Agora, você, é isso que nós estamos querendo, discernimento. Você que tem televisão e que ouve, que pregador hoje está cheio. Você que sabe, gasta. Quantas horas você gasta vendo Faustão por semana? Ninguém fica falar comigo. Não é? Quantas horas você gasta vendo filmes desnecessários? Porque tem filmes que são bons. Ou vendo novela. Entretenimento, disse-me uma pessoa. Mas pastor, eu preciso de entretenimento. Você precisa da suficiência de Jesus Cristo na sua vida. Eu não quero tirar a televisão da minha casa. Eu quero ter o controle da televisão, pelo poder do Espírito Santo, para que Ele me dê condições de ver aquilo que serve e o que não serve. Não ser proibido por nada, mas ser governado por Ele, para que Ele nos mantenha. Então, o que você vai saber? Tem pregadores aí. Mas ele fala. Pois é aí onde está o erro. O perigo está, não no veneno concentrado. Ímpios batizados. Ela falou aqui que essas pregações assim faz com que é como que a rã na água morna. Nós vamos ficando insensibilizados. Ela vai perdendo a capacidade de reação. Não, mas é tudo igual. É tudo igual. Eu quero só lembrar aqui, qualquer coisa que minimizar a obra de Cristo, a pessoa e a obra de Cristo, é falso para o Evangelho. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Vocês têm que saber examinar todos os pregadores. Aqui hoje eu preciso ser examinado. Naquilo que eu estiver falando, que não seja a suficiência de Cristo. Pois, meu irmão, me chama atrás. Não chama na frente de todo mundo, não. Me chama uma parte. Já aprendi assim. Lá no quartinho, vai lá. Isso que você falou aqui, me mostra aqui nas Escrituras e com mais exatidão. O estilo dessa turma está aqui em 3 João, capítulo 1, verso 9, escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Como dizia Baxter, um homem cheio de si jamais poderá pregar verdadeiramente o Cristo que se esvaziou de si mesmo. Os caçadores de palanques não podem pregar o evangelho que tem como foco a morte do pecador e nunca a sua glória perante a plateia. A primazia desqualifica o líder. Quando nós, às vezes inconscientemente, esboçamos um desejo de ser importante, nós temos que ir para a cruz.
para sermos esvaziados, porque isto é adoecedor. Finalmente, há os que têm a doutrina certa, a vida certa e a certeza de pregar a verdade sem tentar negociá-la com os seus interesses pessoais. O apóstolo João fala de um líder na igreja com poucas palavras dizendo tudo. 3 João capítulo 1, 12. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Esse Demétrio é íntegro e prega a verdade por inteiro. Ele está dizendo que há dois homens naquela carta, o Diótrefes, que busca a primazia, e o Demétrio, que todos dão testemunho porque ele é o homem da verdade. Só um homem verdadeiro que ame a verdade tanto a respeito de Deus como a seu próprio respeito, pode viver e pregar a verdade de tal modo que ela se torne relevante na vida dos seus ouvintes. Foi por isso que John Wesley afirmou: que coisa terrível seria se eu ignorasse o poder da verdade que estou preparando para pregar. Que coisa séria, não? A verdade a meu respeito é que eu não mereço nada. Eu sou o pior, o mais indigno. A verdade a respeito de Jesus é que só Ele é digno de receber a honra e a glória e o louvor. A grande crise da igreja atual é a tal verdade parcial. Foi a síntese de Hegel que tornou a verdade relativa e sujeita a quem a esposa. Contudo, diz Paulo na segunda carta aos Coríntios 13:6, nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Aprecio muito esta forma de pensar do místico Meister Eckhart. Se Deus fosse capaz de desviar-se da verdade, eu de bom grado manter-me-ia fiel à verdade e renunciaria a Deus. Aleluia, é impossível. Deus e a verdade estão encarnados. Uma pergunta final. Você tem buscado o dom do discernimento? Há um antigo provérbio árabe que diz: se alguém me enganar a primeira vez, a culpa é minha. E agora? Não é enganar a segunda vez, não, é a primeira. Senhor, dá-nos a graça de podermos discernir o que é o legítimo do falso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também dos pagãos, dos gentios. E nós hoje estamos aqui com um propósito também de lembrar do sacrifício de Jesus em nosso favor. Nós agradecemos ao Senhor por ter vindo buscar-nos, por Ele ter se revelado a nós e mostrado que todos os nossos pecados já caíram sobre Ele. E não só todos os nossos pecados, mas os pecados todos.
A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.